Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Vídeo de hoje então mais um vídeo para os meus alunos de Cálculo 1 do IFG. A gente tem feito ora parte do material síncrono, ora parte assíncrono. Hoje então a gente vai aproveitar para poder falar sobre limites laterais, então tema da aula de hoje, tá bom? Como sempre, a ideia é fazer vídeos curtos e complementar a falta de tempo que a gente tem durante as aulas, tá bom? Nós já falamos então sobre a noção intuitiva de limite, de continuidade, também a noção intuitiva de derivadas, foi o nosso primeiro vídeo gravado. Na última aula nós falamos sobre propriedades do limite, a gente deu a definição formal de limite, entre outros apresentou, por exemplo, que o limite, quando existe, é um único, tá bom? E aí, então, a gente continua deste ponto, tá? Vamos começar, então, com o seguinte exemplo. Um exemplo bem interessante. Então, exemplo 1. Imaginem que a gente tem a seguinte função. T é um número real, tá bom? Então, h de t é definido da seguinte maneira. 0 se o t for menor que 0, 1 se o t for maior ou igual a 0, ok? A pergunta é, então, será que é possível calcular o limite? Então, vamos um pouco embaixo. A nossa pergunta, será que esse limite aqui de h de t, quando t tende a 0, existe? Esse limite existe? Se existe, quanto é, ok? E aí, vamos então fazer uso do gráfico dessa função para tentar explicar e introduzir esses conceitos de ideia de limites laterais, tá bom? Bom, para facilitar a gente ganhar tempo, eu pausei o vídeo, fiz aqui o nosso plano cartesiano, nosso eixo, né, da variável t, o h, tá bom? Nossa função h. E aí, o que diz pra gente? Olha só, se o t é 0, então o 0 está bem aqui na origem, tá? Então, se o t é 0 ou maior ou igual que 0, o valor da função vale 1. Vou pegar aqui, digamos que esse seja o número 1. Né? Então, se a gente faz o gráfico dessa função, por exemplo, eu vou fazer essa parte de verde, por exemplo. Se é maior do que 1, então, se é maior do que 0, nossa função vale 1. Então, daqui para cá, nossa função ela se apresenta desta maneira, bolinha fechada aqui no 1 quando o t é 0. Ok? Então, esse é o gráfico dessa primeira parte aqui. O de vermelho, por exemplo, se o t é menor do que 0, então a função vale 0. Então, 0 está sobre o eixo t. Então, estamos nesse pedacinho aqui. Aqui a gente só tem que tomar o cuidado de mostrar que a bolinha está aberta, tá bom? Esse, né, quando é 0, vale aqui em cima 1. Então, esse é o gráfico da nossa função. O que acontece com os valores de t agora, nossa pergunta, quando... O que acontece com os valores da nossa função quando t se aproxima de 0, mas sendo maior do que 0? E o que acontece com a nossa função quando t se aproxima de 0, sendo menor do que 0, tá bom? Ó, observa com a gente, isso é bem simples aqui, olha só, vou colocar assim, vou até manter o padrão, verde para o que é maior. Se o t tende a 0 pela direita, ou seja, valores maiores do que 0, eu vou colocar assim, t tendendo a 0 com t maior do que 0, ok? O que a gente está percebendo? Que o h de t, ele tende a 1, né? Observe aqui comigo, cada vez que eu vou me aproximando de 0, a nossa função ela permanece constante igual a 1, né? Então, se aproxima de 1. Já, então, mantendo o padrão vermelho, quando t se aproxima de 0, mas com valores menores do que 0, o que está acontecendo com a nossa função? Então, t está se aproximando de 0, a nossa função ela vem ficando aqui próximo, né, se mantém constante igual a 0. Então, a função tende
a zero. Ok? Então a gente acontece essas duas coisas. O que a gente está observando aqui é que, na verdade, não existe um único número, um único valor, de modo que quando t se aproxima de zero, t tende a zero, que essa função se aproxima desse valor L. Então, existem dois valores aqui, né? A gente achou 0 e 1. Então, a gente está dizendo que não há um único valor, né? Então, vamos escrever aqui. Portanto, não há um único valor digamos L, tá bom? Para o qual H de t tenda quando t tende a zero, ok? Então, dessa forma, a gente conclui, né? A gente viu que o limite, quando existe, é único. A gente conclui o quê? Que o limite não existe. Dessa forma, concluímos que o limite de h de t, quando t tende a zero, não existe, ok? Então, aqui a gente finaliza o exemplo. E isso motiva o que a gente vai falar agora sobre limites laterais. Esse dizer que t tende a zero com t maior do que zero é uma outra maneira que a gente tem para escrever, que é o limite lateral pela direita. Isso significa t se aproximando de um número, no caso aqui para a gente zero, maior do que esse número. Okay? Então, a gente pode escrever essa expressão de verde da seguinte maneira. Isso aqui, vou manter o padrão, é o seguinte, a gente escreve limite de h de t quando t tende a zero pela direita, valores maiores do que zero, certo? Isto dá 1. Enquanto que o de vermelho é uma outra maneira de escrever o que estava lá, é o seguinte, é o limite de h de t quando t tende a zero pela esquerda, valores menores do que zero, isso deu zero, ok? Então, vamos apresentar, então, essa definição de limite lateral, tá bom? Aqui embaixo. Então, vamos começar aqui, então, com a definição do limite à esquerda, por exemplo. Limite à esquerda. Porque a ideia é essa, se aproximar, né, tender de um certo valor A, digamos, por valores menores do que esse A. Então, escrevemos limite de f de x quando x tende a pela esquerda, ok? Então, A pela esquerda. Vamos reforçar isso aqui, dizendo que x aqui precisa ser menor do que A, tá bom? X está se aproximando de A, mas por valores menores do que A. Esse menos simboliza isso. É um valor L. E dizemos, então a gente escreve isso, e dizemos que o limite, aí vou manter o padrãozinho vermelho, tá bom? Então, que, escrevendo aqui embaixo, o limite à esquerda tá bom? De f de x quando x tende a A. Então, vou botar o meu A maiúsculo aqui, A, tá bom? Esse Azinho é o minúsculo. É igual a L. É igual a L. Se o quê? F de x se aproximar de L quando x tender a A por valores menores do que A. Bom, então, aquela ideia inicial lá da noção intuitiva de limite, tá bom?
Então, se pudermos tornar os valores de L os valores de F suficientemente próximos de L, ok? Para X para não repetir suficientemente, se não ficar feio, eu vou botar arbitrariamente, tá bom? Arbitrariamente próximo de A. Aí vou destacar em vermelho com, né, X menor do que A. Ok? Então essa é a ideia. Então é ficar próximo, né, mas por valores menores, tá? Aqui às vezes em vez de vir escrito limite à esquerda, pode vir, que é como normalmente a gente se refere, quando o x tende a pela esquerda, tá bom? Então tudo isso que está de vermelho pode ser trocado aqui por essa. Vamos pôr uma observação aqui. A gente pode escrever o seguinte: limite de f de x quando x tende a pela esquerda. Ok? Então, normalmente a gente se refere assim, né? X tendendo a pela esquerda, então, entendendo que a pela esquerda significa por valores menores do que A. É análogo, inteiramente análogo à definição pela direita, só que o que muda tender à direita é por valores maiores do que A. Então, um bom exercício para vocês, é treinar essa definição. Definir, então, né? Defina com suas palavras limite de f de x quando x tende a A. Vou pôr já a dica aqui, né? Deixar o verdinho pela direita, tá bom? Igual a L. Observe que aqui nesse caso eu não estou passando a definição formal igual apresentei lá para vocês na nossa última aula por epsilon e delta, tá bom? Como eu falei lá, esse é sim importante, mas é mais para a gente dar da matemática. E aí não tem por que ficar complicando as coisas, mas vocês podem achar nos livros, nas referências, a definição por meio de epsilon e delta, o que significa, né, não subjetivamente, esse suficientemente ou arbitrariamente, né, próximos, né, ok? Mas nesse momento acho que essa noção intuitiva é mais importante para a gente, tá bom? Por quê? Agora eu quero destacar então o resultado da aula de hoje, que é o seguinte. Então, o nosso teorema simplesinho, é o seguinte: ele diz que um certo limite existe se e somente seus laterais existem e coincidem, tá bom? Então, o teorema, de maneira abreviada, ele diz o seguinte: o limite de f de x quando x tende a é um valorzinho L, é um certo valor L, então, ou seja, o limite de f de x quando x tende a existe e é igual a L, C e somente C, tá bom? C e somente C. Os limites laterais existem e coincidem, ok? No caso, tem que valer o mesmo tanto lá, tem que valer L. A esquerda e a direita coincidem, tá bom? Então, limite de f de x quando x tende a é L, C e somente C. O lateral à esquerda e à direita existem e ambos dão L, tá bom? Então, quando a gente precisa calcular expressões ou situações que envolvam limites laterais, normalmente a gente calcula a esquerda e a direita e aí ver se em ambos os casos coincidem. Se coincidir, então esse é o valor esperado para o nosso limite, tá bom? O jeito de usar o contrário é fazer o que a gente fez nesse exemplo aqui, né? Só para retomar,
A gente calculou o limite lateral à direita e à esquerda, viu que embora existissem, o à direita dava 1 e o à esquerda dava 0, né? Olha só, eles existem, mas um deu 1 e o outro deu 0, eles são distintos, né? Então a gente diz que o limite desta função nossa não existe, tá bom? Vamos ver então mais alguns exemplos aqui. Vou passar para vocês. Bom, printei aqui para vocês um exemplo do livro do Sturt, de cálculo que a gente tem usado, tá bom? Então aqui está lá na página 85 do volume 1 do Sturt. Ok? Quem tiver, por exemplo, acompanhando, esse é da 7ª edição, tá bom? 7ª edição. Então, o exemplo 7, lá da página 85, o gráfico de uma função g é apresentado na figura 10, então nossa figura 10 está aqui à direita. Use-o para estabelecer os valores, caso existam, dos seguintes limites. Aí nós temos item A, B, C, etc. E vamos analisar caso a caso. Olha só, o item A ele quer que a gente calcule o limite de f de x quando x tende... O limite de g de x, perdão, quando x tende a 2 pela esquerda. Então, vamos aproximar para ficar melhor para vocês verem aqui. O que acontece? G de x é esse nosso gráfico aqui, tá bom? 2 pela esquerda, então nós estamos em 2 aqui. 2 pela esquerda, então são valores de x menores do que 2. Eu vou pegar o vermelhinho aqui, tá bom? Então, eu estou olhando o que acontece com a nossa função quando eu estou me aproximando de x, né, igual a 2, por valores menores do que 2. E o que a gente percebe é que a nossa função ela vai se aproximando de 3, certo? Então, o limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda, pelo que a gente está escrevendo aqui, então vou até manter o padrãozinho lá, é 3. Por outro lado, o item B, por exemplo, ele pergunta o que acontece com o limite de g de x quando x tende a 2 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 2, né? Então, vou pegar a borracha e vamos apagar esse pedacinho aqui agora para não ficar muito poluído. Vamos aproximar de novo o gráfico para facilitar para vocês verem. Pegar o verde aqui. Quando a gente se aproxima de 2 pela direita, então, são valores maiores do que 2 e a gente está se aproximando. Então, o que está acontecendo com a nossa função? Ela vem se aproximando dessa bolinha aberta aqui do número 1, né? Então, esse limite aqui é 1. O item C, ele pergunta, então, sobre o limite de g de x quando x tende a 2. Então, pelo que a gente acabou de falar, esse limite não existe. Esse ezinho riscado significa não existe, tá bom? Ok? Então, aqui você pode escrever que ele não existe, tá? Se você quiser escrever, então, não existe. Ok? O item D. O que acontece quando o limite de g de x, quando x se aproxima de 5 pela esquerda, ou seja, valores menores do que 5, né? Então, vamos escrever aqui embaixo, item D. Limite de g de x quando x tende a 5 pela esquerda. Então, menores do que 5. Olha só. Então, menores do que 5, a gente está nesse intervalo aqui, perto de 5, mas menor do que 5, né? Numa região assim. O que a gente percebe que a nossa função está fazendo? Ela está se aproximando dessa bolinha aqui, que a gente pode imaginar, então, 1, isso aqui é 3, aqui é o 2, né? Ok? Então, esse limite deu 2. Por outro lado, então, item E, o que acontece com o limite de g de x quando x tende a 5 pela direita, ou seja, maiores do que 5, né? Vamos apagar aqui o vermelhinho. Pô de verde, então maiores do que 5, então a gente está algo nessa região, mas olha só, de novo está se aproximando do 2, né? Então esse limite aqui deu 2. Portanto, o item F, o limite de g de x quando x tende a 5, ele existe e vale quanto? Vale 2, tá bom? Uma última pergunta, não está no exercício aí, mas assim, será que essa função ela é contínua
em x igual a 5? Bom, então a resposta ela não é contínua, porque se fosse contínua, o limite deveria coincidir com g de 5. E g de 5, pelo que a gente definiu aqui, pelo que está definido no exercício, ele vale 1, tá bom? Então, uma observação é que eu acrescentei essa pergunta a mais, né? Então, g não é contínuo em x igual a 5, ok? Isso porque o limite existe, e aí só então para complementar, que a gente viu que g de 5 é 1, e isso é diferente, né, do limite de g de x quando x tende a 5, que nesse caso aqui é 2, tá bom? Então, mesmo o limite lateral existindo, não significa que a nossa função vá necessariamente ser contínua, tá bom? Ali é um exemplo onde ela não é contínua, tá bom? Mais um exemplo aqui para a gente poder caminhar para encerrar a aula é o seguinte. Então, foi o exemplo 1 da nossa aula hoje, embora seja o exemplo 7 do livro, né? Então, exemplo 1. Exemplo 2, né? A gente começou lá com um exemplo, então vamos melhorar a nossa nomenclatura. Então, exemplo 2. E para finalizar, então, o exemplo 3. Aqui, o seguinte. Mostre que o limite do módulo de x, quando x tende a 0, é 0. Ok? Então, só para recordar vocês, o que é o módulo de x? O módulo de x, ele é o próprio x se o x for maior ou igual a 0, ou ele é menos o valor de x, isso aqui se o x for negativo. Ok? Rapidamente aqui, não vou fazer a gente nem precisa do exercício, do gráfico para resolver esse exercício, mas só a título de curiosidade, o gráfico é uma coisa parecida com isso aqui, tá bom? Ok? Essa aqui é a função y igual a x, e essa aqui era para ser a y igual a menos x. A bissetriz dos quadrantes ímpares e dos quadrantes pares, tá bom? A gente vê aqui no zero, parece, né, que realmente existe, né? Quando x se aproxima de zero pela esquerda e pela direita, a função se aproxima em zero, né? Ela se mantém em zero, se aproxima de zero. Curiosamente, esse é o único caso onde esse limite vai existir. Se eu trocar x tendendo a 1 ou menos 1, então aqui vai oscilar dependendo de onde x se aproxima, tá bom? Mas para x, então, tendendo a 0, o que acontece? Para que esse limite exista, a gente quer que esse limite seja 0, tá bom? Mas para que ele exista, o que a gente viu na aula de hoje é o seguinte, que o limite, quando x tende a 0 pela esquerda, precisa existir. Não só existindo, ele precisa coincidir com o limite dessa mesma função, no caso, o módulo de x, quando x tende a 0 pela direita. E no caso, todos a gente tem que concluir que tudo isso dá 0, tá bom? Então, o nosso objetivo é concluir essas duas igualdades. Se isso for verdade, então esse limite existe e dá 0, tá bom? O que acontece, vamos pegar primeiro com a esquerda, tá bom? Então, sei lá, i. O que acontece com o limite de módulo de x quando x tende a 0 pela esquerda? Ora, então, isso aqui é o limite. 0 pela esquerda são menores do que 0. E se é menor do que 0, a nossa função é menos x. Quando x tende a 0, pela esquerda. Esse limite é simples, a gente já, se não calculou, ele calculou já semelhantes a ele. Isso aqui, então, é uma função contínua, dá 0, tá bom? Então, uma parte dela está dando certo, né? Vamos ver se o restante coincide. Então, o segundo pedacinho o que acontece com o limite do módulo quando x tende a 0 pela direita? Ora, então, pela direita é maior do que 0, então é o limite de próprio x. Quando x tende a 0 pela direita, essa de novo é contínua, então deu 0. Os dois existem, né, o lateral pela esquerda e pela direita existem e coincidem em 0. Portanto, a nossa conclusão é que aquele limite existe e precisa ser 0. Então, ponto, o limite de módulo de x quando x tende a 0 é 0, finalizando assim o exercício, tá bom?
Para encerrar, de fato, vou deixar um exercício para vocês pensarem, que é o seguinte. Nossa função, então, é f dos reais exceto zero. Então, esse conceito em cima significa os reais menos o zero, tá bom? Nossa função é dada assim. E ela é definida da seguinte maneira: f de x é módulo de x sobre x. Ok? É claro, então por isso que o zero não pode entrar, né? Você não pode dividir por zero. Então, calcule. Ficou muito feio, né? Vou melhorar. Calcule. 2 pontos. Item A. Limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Item B. Limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. E a pergunta do item C. O item C, então, existe o limite de f de x quando x tende a zero? Ok? Então, esse é o exercício para vocês pensarem. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Da parte de limites, nós temos mais coisas para falar, mas nesse período remoto, algumas coisas a gente não vai ter tempo, não teremos condições de falar, e eu vou optar, então, por deixar algumas coisas por vocês. Eu sugiro que vocês leiam nos livros, ou que acompanhem em outras videoaulas, em outros canais, mas preferencialmente via livro, tá bom? Estudar limites infinitos. E limites no infinito. Tem uma sutileza de diferença, pode, às vezes, quem a primeira vez vê já acha que é a mesma coisa, mas limites infinitos são, na verdade, limites que não existem, tá bom? Então, o limite, você calcula o limite de uma expressão e esse resultado não dá um número, dá uma coisa muito grande ou muito pequena, então a gente chama de limites infinitos. Um exemplo seria assim, né? O que é o limite de 1 sobre x quando x tende a zero, ok? Então depende, se for a zero pela direita dá mais infinito, se for zero pela esquerda dá menos infinito. Então esse é um tipo de limites infinitos. E limites no infinito é estudar o que acontece quando o seu x tende a infinito, ou mais ou menos infinito. Então é estudar expressões como essa, assim, ó. O que acontece quando o x tende a infinito pela direita, por exemplo, de 1 sobre x. Okay? Nesse caso aqui, a gente vê que dá zero. Se fosse pela esquerda também, nesse caso, daria zero, tá bom? Mas estudar coisas como essa para complementar o seu estudo, porque é muito importante na parte de limites, tá bom? Mas a gente vai optar por não falar. Vamos falar mais algumas coisinhas sobre continuidade na próxima aula, para depois poder chegar em derivadas, que é onde a gente vai ficar boa parte do nosso curso. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.